É o seguinte, a gente vai fazer uma palestra em que vocês podem perguntar. Eu não quero ficar falando igual uma louca aqui, apesar de eu ficar andando de um lado pro outro. Mas se vocês não entenderem, vocês podem perguntar. Se surgir qualquer dúvida em relação à palestra, também, por favor, pergunte. Então, todas as horas podem perguntar. Eu não tô aqui para compartilhar com vocês o que eu venho aprendendo e desenvolvendo. Então, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre empregabilidade LGBT. A gente está falando muito sobre diversidade hoje. E aí agora a gente vai falar sobre ter talentos coloridos na sua empresa. Como você se conecta com tudo isso. Então, a gente vai começar a palestra com um vídeo simples e rapidinho, tá? Então, gente, a gente viu que a gente, ao mesmo tempo, é tão igual, mas ao mesmo tempo é tão diferente. A gente tem várias diversidades na gente. A gente tem a diversidade de onde a gente vem, da nossa origem, do que a gente é, no nosso cromossomo, na nossa identidade, que a gente vai se identificando com aquele mesmo gênero que a gente nasceu ou não ao longo da nossa vida. A gente tem a identidade que a gente pode ter algumas informações de escola, de faculdade. Algumas são mutáveis, então você hoje pode acreditar em uma religião e amanhã não acreditar naquela religião. E a dificuldade ou o desafio das empresas hoje é pegar essa mesma dificuldade, essa diversidade que a gente existe, que é nata da gente, de cada um tem, e trabalhar num espaço que seja inclusivo para todo mundo. Um espaço em que ela direciona tudo aquilo ali para um negócio. Porque ela quer contratar você, quer contratar eu, quer contratar o outro, para gerar uma força de trabalho ali. Então, antes de qualquer coisa, que eu sempre falo, que diversidade não é caridade. Diversidade é negócio, é business. Uma empresa não está fazendo diversidade porque acha bonito. Pode até achar algumas aí que a gente sabe no mercado que está pegando onda na carrocinha, né? Mas assim, as coisas são diferentes. O que é aquilo vai gerar de negócio? É lucratividade? É inovação? É abrir para um outro mercado que é diferente, que está chegando aí? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala de diversidade e inclusão. E eu vou explicar um pouquinho rapidamente quem eu sou. Meu nome é Mayra, eu sou de Minas. Eu falo que, infelizmente, eu nasci em Varginha e tenho um pai chamado Antônio Marciano. Então eu falo que eu sou ET de Varginha. E quando eu vou para Minas eu tenho que pedir autorização para a NASA, para entrar lá. Mas fora isso, eu tô aqui em São Paulo. E eu comecei a falar sobre o universo LGBT no LinkedIn. Eu tava bem chateada no trabalho. E aí eu falei assim, onde que o meu chefe não tá, que eu posso falar de uma coisa que eu tô vendo que tá acontecendo aí e eu posso falar sem nenhum problema. E aí eu vi no LinkedIn, não sei se foi uma escolha certa ou errada, porque depois o LinkedIn começou a falar de diversidade e eu foquei em diversidade LGBT. Eu sou uma menina LGBT, sou lésbica, e aí eu trabalhava numa agência de publicidade, então eu via as marcas fazendo coisa muito errada pro público LGBT. Por exemplo, pegava duas meninas lésbicas, loiras, de olho claro, para falar sobre lesbiandade, sendo que no universo LGBT brasileiro é formado por umas meninas plural. Então, lógico, ela vinha no Shutter, pegava ali naquele banco de imagens e colocava ali como uma diversidade. Mas não é diversidade. Então, eu sou conhecida como treteira no LinkedIn, porque eu treto mesmo com as marcas. Mas é uma treta com fundamento, né? Não é uma treta eu acordei hoje, olha, eu vou tretar no LinkedIn porque tá maravilhoso. Não é assim que funciona. Mas eu comecei a falar sobre isso e começou a dar certo. E aí eu criei essa iniciativa que chama Camaleão.co, que eu vou falar um pouquinho dela mais pra frente. E aí a gente tem que começar a falar sobre o universo LGBT, sobre o dicionário LGBT. Acho que isso é o básico para qualquer entendimento do universo LGBT. Isso não depende de empresa. Entender sobre o universo LGBT depende mais da nossa boa vontade, do nosso abrir os nossos preconceitos, do que a empresa se impor. Porque a gente está falando também, no meu caso, eu falo de contratação de pessoas LGBTs. Então, quando uma pessoa LGBT bate na porta da sua empresa para enviar o seu currículo, por exemplo, você vai ver essa menina aqui, com essa roupa colorida aqui, né, que parecendo um palhacinho. Você vai ver, você vai ser, nossa, será que ela é homem? Será que ela é mulher? Será que ela é sapatão? Será que ela gosta de menino? O que ela é, afinal? E aí você fala, nossa, é estranho, né? Eu fico perguntando, tirando a blusa colorida, vamos supor que eu tô com uma blusa preta, tá? Como é que eu chegaria na sua empresa? No processo seletivo da sua empresa? Será que eu sofreria algum preconceito de um recrutador, assim, que ele ia achar meio estranhão, uma menina meio andrógena? Ou ele ia te falar, não, legal, parece bacana, parece interessante, ou é meio estranho para esse ambiente aqui que é bem conservador. Então, isso tá falando de mim. Agora, imagina outras pessoas LGBTs, o que elas passam nos processos seletivos. E eu tô falando também
de um só aspecto, que é a expressão de gênero, que é como o seu gênero é expressado pelas suas vestimentas, pelas suas roupas, pelo seu dia a dia, né? Então a gente tem, nesse caso, 3 tipos de expressões de gêneros, pelo menos as básicas. A gente tá falando do dicionário LGBT básico, que é uma roupa feminina, uma roupa masculina e uma outra roupa andrógena. A gente também tem do outro lado essa coisa que é a identidade de gênero. Então eu nasci, por exemplo, Mayra, sou uma mulher cisgênera, nasci num corpo de uma mulher, me reconheço naquele corpo ao longo da minha vida, né? E a gente vai falar por que é reconhecimento e não é mudança de sexo. Não existe mudança de sexo. A gente não acorda e fala, hoje eu tô mudando pro sexo masculino, o homem. Hoje eu tô mudando pra ser mulher. Não existe. Ninguém muda assim. As pessoas vão tendo vivências ao longo das suas vidas e ela vê que aquele gênero não se reconhece. Ela não se reconhece mais naquele gênero. E por que é reconhecimento, né? Porque a gente começa a falar sobre medicina, sobre empregabilidade, sobre direitos. Mayra, sou uma mulher cisgênera, reconheço naquele corpo cisgênero, né? Naquele corpo que eu nasci. Então, os meus direitos enquanto uma mulher estão garantidos. Mas vamos supor que eu sou uma pessoa trans. Então, eu iria me reconhecer ao longo da minha existência como um homem. O meu gênero seria de um homem. E aí eu começo a questionar, beleza, como é que eu tenho os meus direitos em relação à saúde? Vamos pegar uma coisa básica. Eu tenho um corpo de um feminino, de uma mulher, mas eu não me sinto confortável com ele. Mas eu comecei a tomar hormônio e começou a crescer minha barba. E aí eu vou aonde? Eu vou no médico, né, o proctologista, que é dos meninos, desculpa, eu sou péssima de medicina. Enfim, um médico para homens, ou eu vou no ginecologista? Você começa a questionar, eu só tô falando um questionamento. Agora, isso em relação à medicina. Agora, leva para relação à saúde, em relação a direitos, né? De casar ou não casar, de ter aquele emprego. Se uma pessoa trans chegar no seu trabalho, ela tiver um gênero de um homem, estiver escrito Maria na identidade dela, como é que ela vai ser tratada no seu trabalho? Como é que ela vai ser tratada dentro de vocês? Já pulei um slide. Então, a gente precisa falar sobre identidade de gênero. Caramba! Enfim, eu vou voltar depois do slide. Quando a gente fala em identidade de gênero, a gente está falando sobre isso. Sobre, reconhecimento daquele corpo. E as pessoas que não se identificam em gênero nenhum? Nem em homem, nem em mulher, que são chamadas não binárias. Como é que ela vai chegar na sua empresa? Então é isso que a gente está questionando quando a gente fala em identidade de gênero. A gente fala desse processo que essa pessoa passa de identidade ao longo da vida, de readequação de gênero. Então ela nasceu num corpo feminino, num papel de uma mulher, no caso dos homens trans. E ao longo dessa vida você vai reconhecendo um corpo, um gênero masculino, de um homem. Então ela é um homem trans. Aí a mesma coisa acontece ao contrário, né? Que uma pessoa nasceu num corpo masculino, no gênero masculino, e se reconhece em outro gênero. Então ela faz um processo de readequação de gênero e aí ela é uma pessoa, uma mulher trans. A questão é o seguinte, não necessariamente você fazer o processo de adequação de gênero, você tem que tomar hormônio, você tem que mexer o seu corpo, você tem que fazer alguma coisa corporal. Por isso que não é troca de sexo, porque não necessariamente você está mexendo no seu corpo, está alterando alguma coisa. Eu posso chegar e falar assim, olha, o meu nome é Mayra agora, mas daqui para frente eu quero identificar como João, só vou trocar os meus documentos. Beleza? Beleza. E aí? Eu não quero mexer nada. Será que a sua empresa está preparada para receber essa pessoa que se identificou ali? E se isso estiver acontecendo dentro da sua empresa? Eu fui contratada com você como Mayra, mas aí eu me reconheço lá dentro como João. Quais são os processos que a gente precisa para levar a tudo isso? Então são várias coisas de empregabilidade que a gente começa a mexer quando a gente tem uma comunidade que eu chamo colorida, que cada um é plural. E se a gente pensar, vocês, hétero, cisgênero, quem é, também é diferente um do outro, e tá tudo certo. Só que socialmente, hétero e cisgênero é o certo, né? Não deveria ser, porque todo mundo é ser humano, como a gente viu, então todo mundo deveria ter os mesmos direitos. Só que não temos isso, uma sociedade não avançou em alguns aspectos. E aí sim, a empresa precisa daquela mão de obra, precisa daquele trabalho, precisa daquela inovação, precisa daquele viés. Tem um case muito legal que aconteceu na PayPal, que não tem nada a ver com
empregabilidade LGBT, mas eu dou muito essa como referência para a gente entender o porquê contratar diversidade importa e faz o negócio ser diferente. A PayPal contratou umas mulheres para trabalhar. E aí elas estavam trabalhando, blá, blá, e eu falei assim, cara, vamos fazer um aplicativo para a gente pagar no posto, né, de gasolina, porque a gente tem que descer, aí sofre assédio, aí os homens ficam assoviando, não é legal, né? E aí a PayPal chamou a Shell e desenvolveu um aplicativo que, por exemplo, a gente, mulher, pode pagar lá e a gente chega na Shell, só apresenta tipo o QR Code e já sabe o valor, só coloca lá, o frentista coloca a gasolina e não precisa nem descer do carro. Mas isso aconteceu porque as mulheres que sofrem assédio e preconceitos e blá blá, elas têm essa referência, né, infelizmente, para propor aquela solução. E o mesmo acontece na empresa com diversidade LGBT. Trazer essa empregabilidade LGBT traz um olhar diferenciado para aquele projeto seu, que às vezes vai abrir portas que nem sempre a sua empresa está preparada para abrir, né? Então a gente está falando de saúde, está falando de bens de consumo. Pô, no Semana do Orgulho LGBT, tanto de marca de roupa aí que vendeu roupa pra caramba com bandeira do arco-íris. Tudo bem que só vendeu nesse negócio. Pra mim podia ter uma coleção o ano inteiro. Mas infelizmente vendeu só nesse momento. Mas, tipo, entendeu? Eu abri um produto ali, um mercado pro consumidor que com certeza eu compraria ao longo do ano. Então é isso que a gente fala de empregabilidade LGBT. E aí, voltando um pouquinho, que eu pulei, só falei de mim, de Varginha, né? A gente no Camaleão é uma iniciativa que eu estou desenvolvendo que conecta as oportunidades de emprego das empresas com a comunidade LGBT. Hoje a gente tem um banco de talentos de mais ou menos uns 110 candidatos LGBTs do Brasil inteiro, interior e de várias indústrias e vários também níveis, né? Então tem gente estagiário, primeiro emprego, gente de coordenador e tudo mais. E o legal do Camaleão é que a gente está desenvolvendo um aplicativo. Então, no futuro próximo, bem próximo, espero que vocês vão poder baixar o aplicativo e colocar as vagas e o candidato LGBT também vai poder colocar o seu currículo ali e aí vocês vão poder, tipo, fazer um match, assim, não depender da gente. Hoje eu faço, infelizmente, esse trabalho ainda manual, então tá tudo na planilha no Google e aí vocês enviam a vaga, por enquanto é for free e até no aplicativo a gente pretende também manter free. Vocês enviam a vaga pra gente, a gente faz o match, a gente pede uma paciência de uns 2-3 dias pra gente enviar o currículo e a gente manda o currículo à cega. Porque como a gente trabalha com pessoas LGBTs que não se identificam em gênero nenhum, a gente trabalha com currículo à cega. O que é o currículo à cega? Não vem o nome da pessoa, não vem a faculdade que ela se formou, não vem gênero, não vem orientação afetiva sexual, óbvio, mas não vem endereço. O que acontece é o seguinte, vocês veem aquele currículo e falam assim, eu quero contratar a gente chama de perfil 1, perfil 2, perfil 3. E aí a gente abre depois, no segundo momento, os nomes e os contatos, e aí vocês entram em contato. Eu consegui o seu currículo pelo Camaleão, e aí vamos fazer uma entrevista. Aí vocês fazem essa entrevista. O legal do Camaleão, a gente já tem cases grandes, então, para empresas pequenas e empresas grandes, de empregabilidade de pessoas trans e que não são trans, são cisgêneras e gays, não binários, queers, coisas assim. Então, a ideia do Camaleão não é vocês fazerem vagas para LGBTs, mas pegar a vaga que já existe de vocês e replicar na plataforma. Então, quando eu tenho uma vaga, eu saio distribuindo LinkedIn, Facebook, blá, 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 e agora vocês vão ter, tipo, daqui a alguns meses, o Camaleão para vocês também replicar, mas aí vocês vão saber que ali, aqueles candidatos que estão ali são LGBTs. E aí eu tenho outro questionamento para vocês. O quanto a sua empresa está preparada para receber aquele candidato LGBT? Então, são outros questionamentos que a gente vai começar a trabalhar. Mas Mayra, eu não tenho nada. Beleza, mas quando você vai cadastrar pra gente, eu vou fazer uma perguntinha para você e já vou dar um selo camaleônico para você. Esse selo camaleônico, o que vai dar? Vai dar um clima, uma análise de clima organizacional da sua empresa. Então você vai saber que, se eu estou no camaleãozinho vermelho,
Por exemplo, vermelho é que eu tenho diversidade, eu contatei trans, eu contatei, tenho um grupo de afinidade, tenho política aqui de tipo de não discriminação. Não contatei ninguém, mas já tive um processo seletivo que tem uma pessoa trans. Não tive só mais tipo processo seletivo de pessoa gay, queer. E aí vocês vão tendo essa referência de poder ajudar vocês a desenvolver essa empregabilidade LGBT de uma forma que seja bom tanto para a comunidade LGBT como para as empresas. E eu acredito muito em parcerias. Então, o fato de estar aqui no Vagas é também porque a gente, se futuro, se tudo der certo, a gente também vai trabalhar junto para a gente desenvolver também esse tipo de empregabilidade para as empresas que já são cadastradas no Vagas. Porque, senão, cara, a gente ficar sozinho na nossa bolha, a gente não faz diferença, sabe? E a gente quer trabalhar para que todo mundo seja unido e se conecta para fazer uma diversidade que é bacana para todo mundo e que não seja fake. Porque vocês já estão ali com esforço, dedicação. Então vamos trabalhar para fazer as coisas bonitas e bem coloridas. E aí então a gente hoje no Camaleão faz isso. Tem a parte de recrutamento, né, de vagas. A gente faz palestra, workshop, que é onde que eu, Mayra, ganho dinheiro, porque o Camaleão é de graça, então a gente não ganha dinheiro. E tem um time de recrutamento e seleção lá também. E a gente está desenvolvendo um aplicativo que eu vou falar dele no finalzinho. Aí eu falei um pouquinho sobre expressão de gênero para vocês, falei sobre identidade de gênero. E agora eu vou falar um pouquinho de orientação afetiva sexual, que é tipo como você relaciona na sua vida, no seu lifestyle, e como você relaciona com as pessoas ao seu redor. Porque não é só sexo, não é só afetividade. Sim, ser heterossexual é uma orientação afetiva sexual. Homossexual é outra orientação afetiva sexual. Pansexual é outra, bissexual é outra. Então são várias orientações afetivas sexuais. Por que afetiva? Porque eu posso ser uma pessoa que eu só me relaciono com mulheres afetivamente e sexualmente eu só transo com homens. E tudo bem. Mas então você é bissexual? Não sei. Tem gente que chama isso de goi e tem outras pessoas que chamam de bissexual, outras chamam de pansexualidade. Então, também a orientação afetiva sexual vai da sua orientação ao longo da sua vida. O que eu quero que vocês entendam é que tudo isso é baseado em experiências. Não é tipo, eu vou hoje acordar pansexual, amanhã lésbica, amanhã hétero. Não, tudo bem, pode ser que você passe por essas letrinhas todas ao longo da sua vida. Eu mesmo, dei uns beijos nos garotos aí antes de ficar com as menininhas. Mas, depois também dei os beijinhos nas menininhas, não quis ficar mais com garoto nenhum. Então, assim, foram experiências que a gente vai criando. Então, tudo esse universo LGBT é referência que a gente vai construindo ao longo da vida. Não é do dia pra noite que isso surge. E aí, disso tudo, tem o genital, que é o corpo nosso, o sexo. Então, uma coisa que eu quero puxar a orelha de vocês é que, quando vocês perguntam no formulário de cadastro do seu candidato, é feminino e masculino, você está perguntando do corpo dele. Você não está perguntando do gênero. Porque o certo seria perguntar, é homem, mulher? E no caso, você deveria abrir essa caixinha e perguntar se é um homem cisgênero, um homem trans, uma mulher trans ou uma mulher cisgênero, não binário, queer. Se quiser copiar no formulário do Camaleão, tô fazendo propaganda já também tô fazendo mesmo, então desculpa aí. E vocês podem copiar lá que tem todas as coisas do formulário de identidade de gênero e tem que ter um campo. Prefiro não dizer, que a pessoa tem que ter também essa possibilidade de não dizer. Mas Mayra, eu não sei se o meu candidato sabe o que é cisgênero, não sei se ele sabe o que é trans. Por isso tem uma caixinha para explicação, né? E aí já vou dar a dica, mas eu não sei como explicar. No blog do mayrareis.com, que vocês vão ver daqui a pouco, tem um dicionário LGBT lá que eu fiz. Então só copiar e colar lá as identidades, as letrinhas, tá tudo certo, colocar nos campinhos assim embaixo para as pessoas não errar. Então eu já dei a informação completinha. Então, e é gratuito, é só baixar, colocar o e-mailzinho lá, baixou, tá firmeza. E pode compartilhar também. E aí, então assim, identidade de gênero, orientação afetiva sexual, expressão de gênero e sexo genital, que é o nosso corpo, né? E o corpo intersexo é aquele corpo que cromossomicamente se desenvolveu e não tem uma alterância, nem uma característica bem feminina e nem bem masculina, que erradamente a gente chama de hermafrodita. Só que hermafrodita é para plantas e animais, o certo para humanos é intersexo. Então, é isso que a gente tem de letrinhas LGBTs. E aqui eu trouxe o básico do básico, daqui vira um alfabeto colorido infinito que vocês não têm noção. O Facebook já identificou que existe 54 tipos de gênero, só para você ter uma base.
Eu só trouxe alguns aqui, então esse negócio é longo. Mas aí que tá, o desafio é esse, é se colocar num espaço, tipo, de que fala, cara, existem outras coisas além da minha realidade. E eu preciso respeitar aquelas coisas. Não precisa concordar com o que a gente faz entre quatro paredes, que a gente vive. Se respeitando, respeita você, respeita meu, tá tudo certo. É isso que a gente busca, um respeito. Porque a gente vai precisar viver em sociedade, a gente vai precisar viver dentro de uma empresa. E para que todo mundo consiga viver adequadamente é com inclusão. E que essa inclusão começa no respeito, né? Então, é isso que a gente busca enquanto pessoa LGBT. Um cadinho de respeito, um cadinho de atenção, pra gente fazer o mundo ser mais colorido, né? E aí, então, a gente tem agora uma... acho que estou falando muita coisa difícil, então eu resolvi trazer o Porta dos Fundos, que eu acho que ele é melhor para explicar sobre identidade de gênero do que eu. O dicionário LGBT que eu tinha falado para vocês podem baixar no meu blog, tá gratuito. Então, explica todas as letrinhas, ou a maioria das letrinhas, tem dados estatísticos se você quiser usar na empresa, e no finalzinho tem um exercício de fixação, um exercício só. Tem um exercício de fixação sem levinho, assim, pra ninguém, você rasgar o negócio, né? E aí você pode baixar e compartilhar. E eu vou trazer alguns dados estatísticos pra gente conversar sobre eles. 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição por falta de emprego. Isso aí é um dado muito importante que a gente começa a questionar, beleza, se eu tenho 90% das pessoas trans e eu quero contratar pessoas trans, como é que essa pessoa trans vai chegar na sua vaga? Por exemplo, se você pede inglês, experiência profissional e formação acadêmica, essas pessoas trans não vão chegar ali na sua vaga. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por quê? Porque ou a pessoa trans, ela vai fazer faculdade e vai se prostituir, ou ela vai fazer inglês e vai se prostituir, ou ela vai trabalhar e vai se prostituir. Ela não tem tempo para fazer tudo ao mesmo tempo. O dia só tem 24 horas, como todo mundo aqui. Só que ela precisa ganhar um dinheiro. E aí, de onde que ela vai ganhar? Na prostituição. E ela precisa ainda estudar. Então, a gente começa a rever nesses dados estatísticos como está o nosso mercado, como estão as nossas vagas, para chegar, para empregar aquela pessoa LGBT. E isso eu tô falando de uma pessoa LGBT. E aí começa a questionar sobre lésbica, sobre bissexuais, sobre todo esse outro aspecto, sobre pessoas negras, sobre pessoas com deficiência, sobre imigrantes. Então, a gente precisa começar a questionar, primeiro, como as nossas vagas estão sendo escritas e se essas vagas estão atendendo e chegando naquelas pessoas que a gente quer empregar, né? 30% das empresas não contrataria LGBT para cargo que fosse de gerência. Isso é muito cruel. Então, porque eu entro na sua empresa, vamos supor que você não contrata LGBT, mas por algum motivo eu passei na sua empresa e fui contratada. Tá, eu não vou subir de cargo, mas eu gosto daquela empresa, eu gosto daquele trabalho que eu faço. E eu não vou subir porque eu sou LGBT. Ou eu não vou ser contratada porque eu tô no cargo de coordenadora e eu sou LGBT, então ninguém vai me levar para empregar. Então eu já tô, num aspecto da empresa, num aspecto de alguns mercados de trabalho que eu não acesso. Tudo bem, mas tem outras empresas que trabalham com isso, que vão me acessar. Com certeza, bacana, que bom. Porque, esse dado é muito cruel. Porque você começa a colocar as pessoas dentro de caixinhas dentro daquela empresa. Você chega até aqui. Você não vê aquela pessoa como profissional. Você vê aquela pessoa como LGBT. E o meu preconceito não deixa eu chegar acima. E aí eu vou trazer alguns dados sobre a gente falar, que é o intuito dessa palestra, sobre como a gente pode então pegar essa diversidade, esse desafio que a gente tem ali e colocar na nossa prática, no RH do nosso dia a dia. A primeira praça, sim, a gente quer contratar, mas como estão os seus processos de empregabilidade? Eu estou questionando já vagas, como elas estão escritas, né? Onde você está compartilhando essas vagas? Com quem você está compartilhando essas vagas? Pô, tem um monte de grupo no Facebook de LGBT. Você já pensou em entrar ali? Olha, eu já quebrando meu próprio filme já dando os esquemas, tudo pra vocês. Vocês nem vão mandar vaga pra mim, mas tudo bem, vamos lá. Vocês já pensaram em compartilhar vagas ali? Se a pessoa, falar pra um amigo gay, LGBT, lésbica, pô, eu tenho uma vaga aqui, você podia compartilhar com sua comunidade? Tem alguém pra me indicar? Pô, como é que essa vaga vai chegar naquelas pessoas que estão marginalizadas, né? Será que eu vou ter
pessoas que vão chegar ali, e eu tô falando, tipo, quando eu falo de questionar as nossas vagas, não é para fazer vagas para LGBTs, não é cota. Cota é uma coisa que a gente faz só pra gente ter uma métrica, pra gente saber se a gente tá direcionando o nosso trabalho para um caminho certo. Porque pra mim, cota não deveria existir, né? Pra ninguém, assim. O seu processo de se questionar da onde você está divulgando as suas vagas e aonde elas estão chegando já deveria ser automático. Porque você, como eu disse, você compartilha essa vaga no LinkedIn, você pensa em compartilhar no LinkedIn, você pensa em compartilhar no Facebook, mas será que você está pensando em compartilhar no universo LGBT? Então é isso que a gente tem que começar a entender, como a empregabilidade está chegando ou não naquele aspecto de pessoas LGBTs. A segunda coisa é política de não discriminação. Beleza, sua empresa tem uma política que fala, a gente não vai discriminar? A gente somos uma empresa diversa? Ou aonde estão os pontos de discriminação? Já teve alguma pessoa LGBT dentro da sua empresa que sofreu alguma coisa e você teve que ir ali ajudar? Então você viu ali um foco de coisa? Ah, Mayra, mas eu nunca contratou. Tá bom, você já fez uma pesquisa interna com as pessoas LGBTs, perguntando, pô, você poderia, tipo, falar qual a sua orientação afetiva sexual, né? Tipo, perguntar se a pessoa poderia falar. Não é uma imposição, né? Você poderia solicitar que essa empresa, que essa pessoa falasse, para você saber dentro hoje qual é o mapeamento de diversidade que já existe na sua empresa. Onde que essas pessoas estão empregadas? Em quais cargos, né? A maioria das vezes está em cargos básicos, tá? Ela tem probabilidade de crescer? Aonde essa pessoa quer chegar? Será que ela quer ficar ali? Naquela função? Ela quer ir para outra área? Será que ela conseguiria ir para outra área? Tudo bem, não estou falando de empregabilidade, estou falando sobre manter aquela pessoa dentro da empresa. Mas tudo isso você começa a questionar no projeto básico de tipo empregabilidade. Porque se você às vezes tem já um parâmetro de onde estão essas empresas diversas, você precisa empregar essas pessoas ou você consegue remanejá-las, sabe? Para outros cargos, para outras funções. Então, sim, mapear o clima interno da sua empresa é também pensar em empregabilidade. É pensar em carreira, em pensar no que você já tem, porque nem sempre você vai conseguir, tipo, contratar pessoas. E você quer e precisa, pelo menos já que todo mundo está aqui, né, entender um pouquinho de empregabilidade LGBT. E a política de não discriminação é, beleza, eu sou LGBT, eu estou na sua empresa. Se eu sofrer preconceito, quem que eu vou procurar? Eu tenho essa informação? O que a empresa vai fazer? O que ela vai abrir? Vai abrir um processo? Ela vai fazer uma sindicância? Essa sindicância vai vir... Quem que vai fazer essa sindicância? Vai ser a sindicância aquela pessoa que está ali me praticando LGBTfobia? É aquela pessoa que vai analisar a sindicância? Então você começa, a sua política de não discriminação quais são os passos que eu preciso dar para as pessoas para elas saberem primeiro o que é preconceito. Depois, se ela sofrer preconceito, o que ela faz? E terceiro, o que é a contrapartida da empresa em relação àquele preconceito? O que ela faz, o recrutador faz no processo seletivo que é preconceituoso ou não? Tudo isso é uma política gigante, que você também é alternada, ela não é fechadinha. Eu vou fazer uma política de não discriminação agora e acabou. Não, ela é constante, a diversidade está mudando, a sociedade está mudando, a gente está mudando. Então também essa política, aos poucos, vão ser modelada. E é muito importante você ter 3 pilares dessa política. Tem um pilar de líder, para ajudar você a compartilhar, criar essa política. Sim, recursos humanos, que é gestão de pessoas. E as pessoas de tipo marketing, publicidade, para divulgar e para saber como comunicar isso da melhor forma possível com os colaboradores, né? Então é isso que você tem que deixar muito claro. E aí depois a gente tem desenvolver um grupo de afinidade. Aquelas pessoas que já estão ali inatas naquele grupo, naquela presença, naquela empresa, formar-se um grupo. Será que elas querem formar um grupo? Será que elas estão pensando em melhorar ali? O que ela poderia contribuir? Será que ela gostaria de contribuir ou não? Então isso é uma coisa que a gente pensa a longo prazo. E aí depois a gente tem mais algumas dicas que nunca vai acabar o treinamento. Você sempre vai ter que treinar pessoas. O preconceito está aí, o preconceito existe pra gente e sempre vai ter outros tipos de preconceito. A gente tem uma mente, muita filha da puta, desculpa a boca, mas é verdade,
que ela, tipo, ela evita a gente ao máximo de gastar energia. Então, tudo ela já vai referenciando a gente, tirando o pré-conceito das coisas. E quando a gente morrer, a gente vai ser sempre preconceituoso. Então a gente tem que sempre colocar num posicionamento de, tipo, sou preconceituoso, sim, mas eu quero romper esse preconceito. E como você rompe? Com a diversidade, entendendo que existe uma gama de outras pessoas que têm lugares de fala que não são o meu lugar de fala. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, todo mundo tem o seu lugar de fala. O meu lugar de fala, às vezes, é diferente do seu lugar de fala. E o meu lugar de fala não pode ser um lugar de fala de exclusão, mas tem que ser um lugar de fala de troca. Então eu troco com você, você diante do seu lugar de fala troca comigo. Uma pessoa que tem deficiência tem um outro lugar de fala que eu não tenho com uma pessoa como sem deficiência. Mas isso não me deixa desqualificar aquele lugar de fala dela. Não, eu preciso entender o meu lugar de escuta e trocar com ela para romper meus preconceitos. Então quando a gente fala, você não tem lugar de fala. Não, a pessoa tem lugar de fala. Não podemos excluir as pessoas do debate. A gente tem que trocar por aquele debate. Mas eu não sei se aquele debate é o que eu vou passar, né? O meu preconceito Então me ajuda a romper o meu preconceito, dando o seu lugar de fala. E aí a gente tem a política de não discriminação que eu já falei pra gente, que é uma das coisas mais importantes. Peraí, eu voltei? Treinamento interno, que vai sempre acontecer. Análise de clima, a gente sempre vai ter que analisar nosso clima. E mesmo se a gente fizer uma coisa na nossa empresa, a gente vai ter que analisar de novo o clima, ver se mudou, se alterou. Geralmente algumas empresas trabalham com análise de clima de 3 meses, outras de 6 meses e uma de 1 ano. E aí você consegue fazer esse parâmetro. E eu recomendo até, depois de algum tempo, fazer como é que era o meu projeto, como começou, e como é que é o meu projeto hoje. Depois que eu fiz algumas ações de empregabilidade para pessoas LGBTs, como era antes, né? E como está hoje? O que a gente conseguiu? O que foi legal? O que foi certo? O que foi errado? E aí, se você tiver também alguém de gerente de projetos que pode te ajudar a analisar tudo isso, fica até mais fácil e até mais rico em detalhes. Porque vocês vão ter dados a rodo. Vocês começam a analisar, vocês vão ver que vão ter muito dado, e vocês precisam ter um cerne de onde vocês querem chegar. Mesmo que seja, meu cerne é contratar uma pessoa trans. Beleza, então é esse o seu objetivo. É esse o seu foco. Beleza, então contratando uma pessoa trans, então vamos ver onde que a gente trabalha. Qual é o sistema para chegar naquela empregabilidade da pessoa? Quem eu vou conectar? Então tem uma primeira meta, tem uma primeira cota, que eu não gosto dessa palavra, mas tem uma primeira meta. E aí dessa primeira meta você vai trabalhando. Para mim, as 2 primeiras metas de vocês devem ser analisar o que você já tem internamente e depois ter uma meta para vocês, diante daquela análise de interna, vocês fazerem outras perguntas para saber onde vocês vão direcionar os esforços. E ninguém faz nada sozinho. Eu sei que às vezes a gente quer ser o lutador, o salvador da pátria e tudo mais, mas dentro de uma empresa a gente tem que conectar os líderes, a gente tem que conectar, gestão de pessoas e, no mínimo, marketing. Porque uma hora ou outra você vai precisar de budget, vai precisar de dinheiro, então o seu líder tem que estar sabendo, meu líder é preconceituoso. Sim, eu sei, tem líder preconceituoso. Mas pensa assim, ele vai ser preconceituoso, sim, mas pelo menos ele não está te impedindo de trabalhar. Porque aí se estiver te impedindo de trabalhar, você tem mais um problema, que é convencer aquele líder que diversidade importa, que faz diferença na sua vida. Depois que você convenceu, aí você vai conseguir trazer para o debate. Então, não queira tudo ao mesmo tempo. Às vezes a gente quer, o líder que seja engajado na empresa, blá blá. A gente está trabalhando com cultura de empresa, com mudança de cultura. São vários mindsets que a gente tem que mudar. E esses mindsets não acontecem do dia para a noite. Cada um acha que diversidade é de uma forma e que a diversidade é se trabalhar desse jeito, diversidade daquele jeito, eu tenho essa visão, eu tenho outra visão, mas novamente, a gente tem que trabalhar num projeto de diversidade, que todo mundo vai caminhar para um mesmo sentido, para um mesmo patamar, porque senão a gente fica perdido. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu quero aquilo. Não. O que é negócio? O que a gente precisa começar? Da onde a gente começa? Onde é o nosso princípio? E aí sim, metas para direcionar tudo isso. Então, basicamente é muita coisa, mas tem que começar por um lugar. Então começa analisando onde vocês estão em relação à diversidade LGBT com uma simples pesquisa, que sim, se você conseguir a aprovação do seu gestão de pessoas, do seu líder, você pode fazer no Google e disparar internamente. Lembrando que a pesquisa tem que ser voluntária e você tem que falar na pesquisa que os dados nunca vão ser usados contra aquele colaborador, se possível colocar assim, que seja tipo anônimo,
e que vocês não vão compartilhar essas informações com terceiros, sendo só uma informação para o trabalho interno. Que aí você dá uma segurança para aquela pessoa LGBT realmente compartilhar e responder aquela sua pergunta, a sua pesquisa. E aí a gente tem alguns lugares que vocês precisam também depois. Eu falei tudo naquilo ali sobre empregabilidade de uma forma interna. Externamente, vocês têm conexão com empresas que vocês podem fazer. E é uma coisa seguinte, diversidade não é copia e cola, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Então, o que dá certo numa empresa X não vai dar certo na sua empresa. Sim, você pode pegar referência, benchmark e tudo mais, mas, tipo, vocês têm também que entender a realidade de vocês, sabe? Tipo, banheiro sem gênero às vezes não dá certo pra vocês, porque você tem um banheiro ou vocês têm 2 banheiros e, tipo, esses banheiros são apertadinhos, são pequenininhos e você, enfim... Depende de muitas coisas, depende de cada coisa. Ou o banheiro nesse apertadinho, pequenininho, dá certo sem gênero. Então, cada passo de diversidade é sempre analisado, reanalisado. Vai ter muita coisa que vocês vão errar sim, mas errou. Humildade, desculpa, eu sou ser humano, vamos começar de novo. LGBT me ajuda, onde que eu errei? A gente adora ajudar as pessoas, né? A gente detesta as pessoas saindo falando as coisas. Me ajuda, o que eu posso fazer, onde eu posso empregar, onde que está certo e que está errado, o que pode mudar. Então é isso que a gente também tem que entender, assim, a gente não é o salvador da pátria, sabe? E a gente tem que ter a humildade que a gente é ser humano e não vai conseguir fazer tudo. E vai errar muitas vezes, porque é disso que a gente aprende, sabe? E não tem... E que bom que a gente erra, que erra rápido, pra gente aprender rápido, corretar rápido e fazer as coisas acontecerem. Então, ONGs e órgãos públicos são um segundo passo que vocês podem começar a se conectar para entender daquela diversidade, quais são as demandas, onde vocês podem divulgar vagas, como vocês podem melhorar mais essas vagas e etc. Então, parece muito, mas começa interno e vai puxando as outras coisas. E a longo prazo, a diversidade LGBT se trabalha nas 2 frentes, porque você está desenvolvendo produtos, está desenvolvendo projetos para aquela comunidade que no futuro pode ou não estar sendo interna, sua força de trabalho, mas ela pode ser seu cliente também, né? Dependendo do seu mercado, pô, eu quero um plano de saúde, eu quero um plano de saúde que seja específico para mim e para minha namorada, e sei lá, a gente quer ter filho também, né? Então, tipo, por que eu não tenho um plano de saúde para lésbica? Ah, mas é muito nichado. Não, mas eu não tô pedindo para você deixar de ter plano de saúde para hétero, cis, não, eu só quero um plano de saúde que atende minhas demandas enquanto eu tenho uma saúde de mulher lésbica, que é diferente de uma mulher cisgênera, né? Vou falar, tipo, só na questão sexual, né? Tipo, tem outras demandas, a probabilidade de uma lésbica pegar algumas doenças diferente de uma mulher cisgênera e tá tudo certo. Então, assim, a gente começa a pensar no nosso trabalho, no nosso negócio, voltado para aquela comunidade. Lógico, a gente não está fechando o mercado, só está abrindo mais um braço de mercado. Como você ia lançar um outro produto para um outro mercado, às vezes tem uma oportunidade de lançar para as pessoas LGBTs. E aí a gente tem aqui o bonitão do aplicativo, que eu estou mostrando em primeiro momento para vocês. As telas como tá ficando, então cadastro de candidatos, login, algumas coisinhas. E a gente está buscando umas empresas parceiras para a gente conseguir manter esse aplicativo no ar, pelo menos por um ano, para a gente já ir trabalhando e disponibilizando. A gente talvez no final do ano, se tudo der certo, já coloque o meu protótipo no ar e saindo por enquanto por Android, depois iOS, e a gente vai fazer uma coisa bem legal assim de analytics para vocês poderem ver na web, sabe? Bem bacana. Então essa é o orgulho da titia aqui agora. E aí o próximo passo que eu tô também desenvolvendo, que também eu contando para vocês em primeira mão, eu tô com um projeto com as meninas em Belo Horizonte, só de mulheres em empregabilidade de mulheres na TI. Não é o projeto meu do coração, o Camaleão que é, mas eu fui palestrar lá em Belo Horizonte e as meninas falaram assim, nossa, eu fui num evento para mulheres, deixa eu voltar. Às vezes tenho déficit de atenção, então às vezes eu confundo tudo assim, já vou num tacada só. E aí eu fui palestrar em Belo Horizonte num evento para mulheres em TI. E aí no final as meninas falaram assim, a gente tem 50 currículos de mulheres, a gente sabe o que faz com isso. E aí eu falei assim, então vamos fazer alguma coisa. Só que eu não dou conta de trocar 2 projetos. Então as meninas estão tocando lá, eu estou direcionando na questão do marketing, trazendo a referência do Camaleão para essas meninas. E a ideia é só empregar meninas em tecnologia, só mulheres. E aí é mulheres cisgênera, trans, bissexuais, héteros, tudo mais. E começando em Belo Horizonte, porque é onde que tem o banco
E a ideia é espalhar depois para o Brasil, assim. Não sei se vai ser uma consultoria, não sei se vai ser um aplicativo, não sei se vai ser um site, ainda está formatando. Eu compartilhei no LinkedIn uma pesquisa já, então se vocês conhecerem alguém em TI para ajudar a gente na pesquisa, a gente entender o mercado, as dificuldades, as barreiras, e aí depois a gente formatar melhor, mas já é um projeto que está caminhando também. E deixa eu ver, tem algumas perguntas aí? Eu acho que é isso. Pode apertar. Eu não mordo, mas pode apertar. Então eu vou compartilhar com vocês um último vídeo, que eu acho que isso resume tudo que eu falei até aqui. E é o vídeo que eu acho que, depois que eu assisti ele me trouxe essa questão da diversidade mais incrível, assim. Gente, muito obrigada pela oportunidade. Se quiserem uma informação, vocês podem me chamar, tem mairareis.com, meu blog, meu site, tem página de contato. Camaleão tá aí, só jogar, acha em tudo quanto é lugar. Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade, vagas.com.